Olá, turma. Seja bem-vindo a mais um vídeo aí sobre as revisões das aulas anteriores que antecede a pandemia, né? Que é um caso muito grave que está ocorrendo no mundo, né? Enfim, todo mundo já sabe através de noticiários, mas a gente tem essa oportunidade para a gente poder ir tocando devagarzinho o nosso curso, né? À medida do possível, a gente vai tentando colocar mais conteúdos aí para vocês não ficarem desatualizados, tá? E a gente poder dar continuidade com um mínimo de recurso aí para o curso de CNC de processo de usinagem convencional, tá? Do Instituto. Muito bem, então essa vai ser uma aula de revisão. Então vamos revisar todos aqueles assuntos que nós fizemos no passado, né? E dar início agora. Muito bem. Foi falado na aula que fizemos, né, sobre a importância da utilização dos EPIs para a gente tentar reduzir ao máximo, né, a questão da segurança, né, reduzir não, aumentar a segurança, né, e reduzir os riscos de acidente. Então, o fato da gente utilizar um óculos de segurança, uma bota, um protetor auricular, um jaleco, né? Isso é muito importante, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm os cabelos, né, compridos. A organização no trabalho. As empresas, ela normalmente de cartaz, né, os avisos, né? Como a gente tinha visto no slide anterior. Bom, falamos da importância da utilização dos EPIs. E agora nós vamos falar sobre os tipos de tornos. Então nós temos os tornos multifuso, né? Como esse que nós estamos vendo, ele trabalha simultaneamente fazendo numa única peça diversas operações, ou então ele vai fazendo operação por operação e a peça vai avançando de acordo com o processo que ela vai sendo feita, né? De uma maneira progressiva, ok? O torno revólver, né, esse outro vídeo que aparece, ele nada mais é do que uma torre automática que o operador ele move a alavanca, como vocês estão vendo aqui, né? Ela vai movimentando de acordo com o que o operador faz, ela avança e vai produzindo um tipo de operação. Então, tem tornos que ele tem 4 operações no cabeçote, tem 6 e assim vai. Então, dependendo da quantidade, ele vai dando um tombo e vai fazendo uma operação diferente, como vocês estão vendo aí. Nós temos também os tornos automáticos, né? Esses tornos automáticos é o mesmo funcionamento do torno revólver, porém ele tem um acionamento aqui ó, do mecanismo que ele vai fazendo o trabalho que seria, por exemplo, do homem. Então você só a única coisa que o operador tem que fazer nesse tipo de máquina é só a alimentação da matéria-prima para ser feita. Tá? E esse tipo de maquinário, tanto o revólver, tanto o multifuso e o automático, ele requer o máximo de peças para poder ser feita. Né? Então não adianta você fazer uma, duas peças, tem que ser um lote e um grande lote tá? Para poder valer a pena o investimento desse maquinário, porque o maquinário é muito caro e eles não são muito flexíveis. Então se você tiver que mudar uma peça, tem que mudar quase uma estrutura toda de uma máquina. Ok? Nós temos aqui também o tornocopiador. Então, o tornocopiador ele tem um modelo, né, que essa pecinha ela vai copiando, né, ou seja, essa ponta copiadora ela vai passando pelo perfil e vai sendo cortado pela ferramenta aqui no material aqui, ó, tá vendo? Esse é o material, no caso seria uma peça de madeira, tá? E ele vai passando pelo modelo e vai copiando os movimentos, tá? Nós temos aí também o torno de bancada, que é esse aqui, ele é bem pequenininho, tá? Porém, não subestime, pessoal. Às vezes um torno desse pequenininho, ele consegue girar, por exemplo, a 20.000 RPMs, né? Tem tornos pequenos que eles giram muito, mas muito alto, tá? E tem outros que são mais simples com rotações mais baixas, tá? Dependendo do que for a necessidade do consumidor, né? No caso da empresa. E nós temos também o torno vertical. Olha só, ele está usinando essa parte aqui em cima, tá, pessoal? Olha o tamanho do cara aqui perto da peça que está trabalhando. Então são máquinas grandes. Normalmente os tornos verticais são peças muito, muito, muito grandes, tá? Muito bem. Eu não vou falar muito sobre os componentes do torno, mas aqui eu vou ilustrar para vocês que tem
o mecanismo aqui que funciona. Então, para esse carro aqui movimentar nesse sentido aqui, ó, nós temos a placa que gira, essa aqui é a peça que vai ser produzida e aqui a ferramenta, onde ela fica presa no porta-ferramentas. Então, para esse mecanismo aqui, ó, ele é utilizado igual aqui nessa animação aqui, ó. Ele tem um fuso principal aqui que ele vai movimentando, tá? No caso aqui, ó, é esse fuso, tá? E ele vai engrenando e acoplando todo esse movimento aqui desse conjunto quando você aciona o automático dele, ok? E essa outra animação aqui, ó, ela é relacionada a essa direção que vai trabalhar aqui, no caso, é o sentido Z, né, pessoal? Desculpa, é o sentido X. Então, deixa eu apagar aqui. É o sentido X e aqui é o sentido Z no comprimento, né? O Z é no sentido axial e o X é no sentido radial, onde eu vou alterar o diâmetro da peça, ok? Então, ele é representado por este modelo aqui, ó. Você faz o acionamento na alavanca e ele muda o avanço no sentido de faceamento, ou seja, ele vai andar no sentido da alteração do diâmetro. Esse aqui anda no sentido da alteração do comprimento da peça, ok? E ainda complementando, né, nós temos aqui dois parâmetros aqui importantes, né, que é o avanço e a AVC. E a AVC, o avanço, eles também têm algo com a profundidade de corte também, que é o AP. Ou seja, é aquele movimento de aproximação que eu deixo ele de forma constante, né, ou seja, você, uma vez ajustado, ele trabalha sempre naquela condição daquela posição, tá? E ele, juntando junto com o avanço, né, ele vai formando o AVC, tá? Então aqui, ó, diâmetro, velocidade de corte e RPM, tá? Então, o parâmetro mais importante é o caso da velocidade de corte, né? Que a velocidade de corte nada mais é do que a velocidade relativa entre a ferramenta e a peça, ou seja, a velocidade com que o diâmetro periférico da peça passa pela ponta da ferramenta. E conforme ele vai passando pela ponta da ferramenta, ele vai se produzindo cavaco, tá? E é o parâmetro onde se gera calor. Então, dentro dos parâmetros, né, dentre os parâmetros que a gente pode relacionar da usinagem, que é a AVC, o avanço e a profundidade de usinagem, o mais importante é a AVC, tá? Muito bem. E aqui, ó, para poder ligar todos esses acoplamentos, esse eixo aqui é o eixo do eixo árvore, né, engrenagem. Essa engrenagem ela é que liga o acoplamento aqui dos movimentos automáticos do carro, como a gente viu no slide passado. Falando ainda, né, alguns componentes que eu acho que é importante vocês, por exemplo, verificarem aqui, ó, na placa, né, autocentrante de 3 castanhas. Por que autocentrante? Conforme ele está girando aqui, ó, a chave, ele está fechando por igual aqui, se vocês notarem a animação. Por isso, quando eles fecham simultaneamente e encostam ao mesmo tempo, fazendo com que o quê? A peça cilíndrica, aqui no caso, ela fique bem no centro, tá? Mas nós temos outros tipos, tipo de 4 castanhas, né? Independente, e nesse caso aqui ela é castanhas autocentrante também. Essa independente é para fazer eixos excêntricos, né? Nós temos uma placa aqui magnética, né? Como nós já discutimos na sala, tá? Entre outros aqui. Então vou passar bem rápido, porque vocês deverão assistir o vídeo da professora Tainá, que está postado lá no Moodle, tá? Então é muito importante vocês assistirem aquele vídeo que ele está explicando detalhe por detalhe cada equipamento lá e cada acessório da máquina. Tudo bem? E aqui uma outra coisa também que é importante é o ajuste da ponta da ferramenta. Então quando a gente fala de geometria de corte, né? Olha só, lembra daquele posicionamento aqui que eu falei para vocês aqui, ó, em relação à peça? Olha só. O sentido que está a ponta da ferramenta está apontando para baixo aqui, ó, mas a ponta está exatamente no centro de simetria da peça, né? Mas o perfil da ferramenta está para baixo, então significa que esse cara aqui é uma ferramenta negativa, tá? Se caso a ferramenta estivesse apontando para cima, ela seria positiva. Mas há também casos de ferramentas que ela acompanha o mesmo eixo de simetria. Então essas ferramentas são neutras, tá bom? Então só para mostrar aqui para vocês
Na prática, vou mostrar para vocês lá como é que identifica uma ferramenta positiva ou negativa, tá? Ou uma ferramenta neutra. Mas a altura, o ajuste dela aqui, ó, tá vendo? A gente ajusta a ponta da ferramenta de acordo com o cabeçote móvel, que vocês vão ver lá no vídeo da Tainá também, da professora, tá? A gente levanta, então essa ponta a gente pode deixar lá tanto para baixo, tanto para cima. Mas aqui, ó, o inconveniente de deixar ela para cima ou para baixo é que quando você vai fazer o faceamento, se ela estiver muito para cima, ela fica um biquinho, né? Ela fica esse biquinho sobressalente. E quando ela fica para baixo, na verdade ela está produzindo um rebaixo. Então o correto é deixar ela dessa forma aqui, tá? Que aí não deixa nenhum tipo de vestígio, tá? Então esse cara é errado, errado e errado, tá? O correto é essa forma aqui, beleza? Então para garantir uma ótima precisão na questão de dimensionamento, na questão de acabamento, né? Evitando alguns inconvenientes de quebra de ferramenta, desgaste prematuro de ferramenta, o ideal é deixar dessa forma aqui, tá? Nesse ajuste. E aqui tem algumas operações que vocês devem levar em consideração, né? Eu peço para vocês observarem bem, esse material já está disponível lá no SWAP também, então consultem lá no SWAP, na disciplina, que eu tenho esse slide lá que eu deixei disponível. Então vocês consultem e na hora de preencher o processo de fabricação, que ele vai valer como um relatório, coloquem o nome correto. Por exemplo, aqui o que você está fazendo um perfilamento, né, complexo, quando você vai fazer um faceamento, né? Quando você vai fazer um torneamento cilíndrico externo, vai fazer canal. Então é importante que você utilize esses termos técnicos, né? Então evitar alguns linguajares aí, alguns jargões aí que não são técnicos, né? Que o pessoal até brinca, conversa de bar. Então vamos evitar isso aí, tá? Ok? E aqui, ó, olha só que interessante, uma operação de sangramento, tá? Então a operação de sangramento nada mais é do que você cortar uma peça ou fazer um canal, né? Utilizando uma ferramenta de fazer canal, correto? E é bom a gente também comentar sobre o tempo de corte. Nós fizemos alguns exercícios em casa, em sala. Eu gostaria que vocês revisassem, tá? Então eu só vou comentar aqui o que é cada